Sejam bem-vindos ao programa Face do Poder desta quinta-feira, 30 de junho de 2022. A partir de agora, conversamos com o advogado pernambucano, especialista em direito eleitoral, administrativo e municipal, Pablo Bismarck. Obrigado, doutor Bismarck, pela gentileza em atender o nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço, Silvestre. É um grande prazer, uma enorme satisfação estar aqui hoje nesse programa com você. Eu costumo sempre dizer que a vida não é fácil, então eu não vou dar moleza para o senhor, começando aí com o nosso tema. Um dos grandes desafios para a Justiça Eleitoral tem sido, e Ministério Público, tem sido descobrir as manobras dos partidos para preencher cotas. E o senhor acredita que nessa eleição de 2022 a indústria de candidaturas laranjas vão ser descobertas a tempo de impedir aquelas manobras que os partidos fazem para preencher essas cotas? Bem, isso é um desejo de todos nós, né? Sobretudo dos que acreditam, e eu sou um dos que acreditam, de que uma maior inserção feminina na política é um desafio acessado, né? O Brasil, ele ocupa um índice vergonhoso no ranking dos países, com um dos menores índices de participação feminina na política, atrás de nações cuja tradição democrática é inexistente até. Então, de fato, é um desejo de todos nós, né? Isso decorre, na verdade, de um problema muito maior, de uma conjuntura muito mais abrangente. Na verdade, nós temos aqui no Brasil, não temos uma cultura de partidos, né, orgânicos, né? Eu vou falar, claro, em sua maioria, não vou cometer o pecado de generalizar, mas em sua maioria os partidos aqui eles não estão preocupados em formar quadros orgânicos, né? Aquela preocupação se dá apenas no período das eleições, de formar ali a chapa para a competição, né, para aquele pleito. E aí não há uma preocupação em investir, em capacitar, né, seus filiados para o exercício de uma cidadania. E é isso que acontece, né? Então, a cada eleição, os partidos saem em busca dos candidatos, das candidatas, para formar as chapas, e aí acontece, em via de regra, todo tipo de situação, né, que não é desejável, né, e as candidaturas fictícias estão inseridas nesse contexto, né. E nas eleições de 2020 tivemos alguns casos, Brasil afora, esses casos ainda estão sendo julgados, né. Eu mesmo patrocino como advogado algumas causas aqui no estado de Pernambuco, que visam a desconstituição do mandato dos eleitos por esse partido, justamente por entender que houve a violação, né, das candidaturas femininas, né, a cota de candidaturas femininas. Por lei, os partidos eles têm que preencher um mínimo de 30%, né, com um determinado gênero, né, não é apenas com o gênero feminino, é um gênero, seja masculino ou feminino. Via de regra, essa minoria se dá pelo gênero feminino. E aí, os problemas que eu já apontei, de falta de organização, e de estrutura, e de organicidade, né, esses filiados são levados de última hora ali para os partidos, e acontece todo tipo de situação indesejável, né, mas que a gente busca na justiça justamente a reparação dessa violação à lei. Bom, doutor Pablo, os partidos alegam que há uma dificuldade, as mulheres, muitas não interessam, outras não têm aptidão, mas assim, o senhor acredita que falta realmente interesse das mulheres pela política ou há um preconceito aí, digamos, masculino, que dificulta o acesso do eleitorado, da maioria, que o eleitorado feminino é maioria,
as mulheres são maioria dentro desse eleitorado, mas tem o mínimo de representatividade. O senhor acredita que é possível haver um consenso em que as mulheres interessem, de uma certa forma, pela disputa eleitoral, sem esse viés machista que normalmente permeia os partidos, aí, como o senhor bem disse, não vou generalizar, mas há uma certa dificuldade. Eles alegam que as mulheres, a tendência das mulheres é o quê? Elas buscam, chegam na agremiação, as que são mais preparadas intelectualmente, e tentam impor aquilo que quebra as normas, digamos, ou pelo menos assim o estatuto do partido. Aí gera esse conflito, tem gerado esse conflito. As que interessam, de um modo geral, é minoria. Então, o senhor acha que é possível criar um consenso para abarcar mais a figura feminina na vida política brasileira? Sim, sem dúvida. Eu não vejo isso como falta de interesse das mulheres, eu vejo isso como falta de incentivo, né, das agremiações partidárias em investir nesse público, né, no público feminino, né, em que pese todo o arcabouço jurídico, né, de incentivo aqui no país, que vigora no país, de incentivo às candidaturas femininas. Né? Já tivemos aqui a justiça, a legislação, 30% dos cargos têm que ser preenchidos por um gênero, né? E geralmente esse gênero é o gênero feminino, por ser minoria. 30% dos recursos também devem ser investidos na participação feminina, 30% do tempo de guia de rádio e TV também, no mínimo, deve estar voltados para o público feminino. E agora, recentemente, tivemos, ano passado, a aprovação de uma emenda constitucional em que a votação dada para as mulheres será contada em dobro para fins de percepção dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário a partir das eleições seguintes, né? O fundo eleitoral a partir das eleições seguintes e o fundo partidário já a partir do próximo ano. Então é todo um incentivo, é todo um arcabouço jurídico, né, voltado. Acho que agora mesmo só falta a previsão, né? Isso aí é um avanço, que a legislação ainda é um desafio, mas só falta agora a legislação prever, de fato, um mínimo de cadeiras para serem ocupadas por mulheres. Né? É somente o que falta agora, porque, de fato, todo o incentivo, todo o arcabouço jurídico está, de fato, voltado para uma maior inserção feminina na política. Né? Então, a gente tem um cenário, a Justiça Eleitoral já determinou algumas balizas, alguns critérios, né, para que se configure uma determinada candidatura, se ela é laranja ou não. Então, de modo geral, a gente pode dizer que a Justiça Eleitoral entende que a ausência de recebimento de recursos financeiros, né, a ausência de votação ou votação mínima, né, em muitos casos nem as próprias candidatas votam nelas mesmas, né, o que revela aí um índice contundente, né, um indício contundente de que aquela candidatura é laranja. Aqui tem casos, Silvério, só para você ter ideia, de mãe e filha disputando numa mesma chave, no mesmo partido, sem animosidade entre elas. Né? Então não há justificativa, se observar no viés lógico, né? Não há justificativa para duas pessoas do mesmo seio familiar saírem numa disputa pelo mesmo partido. Então, o que isso revela indícios graves de que houve candidatura fictícia, né? Uma forma de burlar a legislação. Essas candidatas só fizeram parte da chapa para fins formais, apenas para formalizar a candidatura, mas não houve qualquer disputa entre elas. Bom, eu vou pegar uma carona aí do que o senhor disse, das cotas. O senhor falou que a legislação tem, de uma certa forma, contribuído para que as mulheres tenham uma maior participação. Mas tem um dado interessante, que só 3,4% das mulheres foram eleitas para os legislativos em 2018. Será que após a pandemia haverá uma maior motivação feminina,
agora que as mulheres não têm pandemia mais, pós-pandemia, haverá uma motivação feminina na disputa eleitoral? Porque em 2018 nós estávamos numa pandemia, agora nós estamos pós-pandemia. A vida está, digamos, voltando ao normal. O senhor acredita que agora sim as mulheres podem ampliar de 3,4% eleito, vão aumentar pelo menos para 5% aí? Houve um incremento aí de aumento, né? Um incremento na participação feminina na política. Se pegarmos os dados, por exemplo, do Congresso Nacional como todo, Câmara e Senado, houve de fato um incremento, né? Tímido, mas houve, né? O que denota que a legislação vem cumprindo o seu objetivo. Agora, em que pese toda essa mudança que eu já enumerei, né? Essa mudança legislativa que eu já enumerei, o que apenas comprova que, de fato, a legislação vem cumprindo com o seu objetivo. Agora, por ironia, Silvestre, a pandemia, de fato, ela serviu para, pelo menos como fundamento, para que as mulheres se afastassem do cenário político, né? Em algumas causas em que eu atuo, nas audiências, o depoimento das candidatas era de que, de fato, a pandemia retirou da disputa, elas ficaram com medo, como se somente a pandemia tivesse afetado mulheres, né? Então, por isso que eu coloco aí uma interrogação sobre essa colocação. A pandemia afetou todos, homens, mulheres, crianças, né, pessoas da terceira idade. Vamos ver se agora, nesse cenário pós-pandêmico, né, de fato, as mulheres elas se inserem numa maior participação, né, na política. De fato, a pandemia ela é um fator que atrapalhou todos, né? As eleições de 2020 aconteceram nesse cenário pandêmico, houve inclusive o adiamento das eleições, né? Num cenário inédito, né? Mas a gente espera que, de fato, agora a gente consiga, num cenário mais normal, a gente consiga uma participação maior das mulheres na política. Bom, doutor Pablo, mudando um pouco o tema, todas as pesquisas indicam que a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para ser a mais disputada de nossa história recente. Será que vamos continuar tendo um país dividido, ganhe Lula ou Bolsonaro? Bem, as pesquisas de fato vêm indicando nessa polarização política, né? Pelo menos até agora nenhum outro pré-candidato, melhor falando, da chamada terceira via, conseguiu, digamos assim, furar essa bolha, né? O cenário está muito polarizado. E caso essa polarização se confirme nas urnas, né, independentemente de quem vença, independentemente de quem saia como vencedor, quem logre êxito, o país de fato seguirá dividido, né? Caso não haja, como eu falei, um viés de terceira via, um terceiro candidato que possa ali conquistar parte do eleitorado brasileiro. Mas o que todos esperam, pelo menos o sentimento, Silvestre, é de que não haja, independentemente de quem ganhar, não haja um cenário de terceiro turno, né? Que após as eleições, né, seja ela em primeiro turno ou em segundo turno, né, os palanques sejam desarmados, né, e todos agora de fato imbuídos do sentimento de ajudar o país, né, que não se prolongue esse terceiro turno, como no jargão político a gente costuma descrever quando o candidato insatisfeito com a derrota ele tenta por outras vias, né, prolongar ali o debate, enfim. Esse é um cenário que ninguém deseja. Então a gente entende que o melhor cenário é após as eleições, os palanques serem desarmados e a gente ajudar o país a se desenvolver. Bom, doutor Pablo, tudo que é bom dura pouco. Aí vamos encerrando aqui nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela sua conversa, essa entrevista ela é esclarecedora, principalmente agora que nós vamos ter em outubro uma disputa aí acirradíssima. Espero que as mulheres saiam mais vitoriosas do que foi em 2018. Até uma próxima e
Mais uma vez, agradeço ao senhor e a gentileza e vamos aí, ao longo desse ano, vamos bater mais papo sobre a legislação de um modo geral, que é a sua expertise, e falar um pouco também sobre política. Tranquilo, eu estou à disposição, muito obrigado, fiquei muito honrado pelo convite, estou à disposição de você. Muito obrigado, bom dia. Bom, sucesso ao senhor. Bom, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no portal de notícias www.hoje.com. Sua participação é muito importante. Obrigado pela companhia e até a próxima.